A Universidade Popular, em Passo Fundo, está com inscrições abertas para 24 cursos profissionalizantes, entre eles curso de massoterapia, corte e costura, doces e salgados e manicure. Os interessados devem fazer a matrícula na sede da Universidade Popular, que fica na rua Rui Barbosa, travessa com a Avenida Brasil, no bairro Petrópolis. Outras informações pelo telefone 3315-6957. Bom, ao contrário de 2015, nesse início de ano a chuva quase não apareceu pelo estado. O mês de janeiro tem registrado um calor intenso, pouca umidade, tempo muito seco. E a previsão é que continue assim nos próximos dias. Confira os detalhes na previsão do tempo para amanhã e também para o sábado. Previsão de uma sexta-feira com sol e poucas nuvens em Passo Fundo. Temperatura na casa dos 30 graus, a mínima será de 18 e a máxima chega a 31. O sábado será de sol com poucas nuvens, mínima de 17 e máxima que chega a 31 graus. Há 8 meses, Passo Fundo vem enfrentando um cenário preocupante na área da saúde. Não há vacinas suficientes para atender a demanda. O que mais preocupa é o caso da vacina da hepatite B. Essa é uma realidade nacional e não há garantias de quando os estoques vão ser estabilizados. A gente recebe agora aqui no estúdio o secretário de Saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho. Secretário, seja bem-vindo ao PFTV. Como é que vocês estão trabalhando com a falta de vacinas? Bom, talvez num contexto geral é preciso explicar que a Política Nacional de Imunizações tem 35 anos no país e é uma política muito bem sucedida, reconhecida mundialmente por conta de ter nesses 25 anos acabado e erradicado com doenças que eram muito comuns naquela época, do tipo sarampo, difteria, coqueluche, a própria hepatite B, praticamente desapareceu os surtos epidêmicos que aconteciam. Talvez a paralisia infantil. Poliomielite é o melhor exemplo, sem dúvida é o melhor exemplo, né? Doenças que matavam muito e que provocavam muitas sequelas. E ela é uma política que era nacional, sempre funcionou muito bem, e de talvez 8 meses para cá nós começamos a receber orientações para racionalizar o uso dos insumos, enfim, e fomos mudando algumas políticas. Todos os municípios do Brasil tiveram que fazer isso, né? Para que o cidadão de Passo Fundo entenda, Passo Fundo recebia até novembro 3.000 doses da vacina da hepatite B mensal. Em novembro recebeu 900, em dezembro não recebeu, em janeiro não recebeu. Na prática, a Secretaria está então centralizando a vacinação somente no posto 24 horas, secretário, ou algumas vacinas ainda podem ser feitas? Nós temos um posto tradicional ali na Paissandu, né, que atende a esquina com a Fagundes dos Reis, né, e aquele é o posto em que nós centralizamos quando ficamos com poucas doses, por conta de que o frasco vem 10 doses e dura 6 horas, por exemplo. A BCG, que é dos casos graves de tuberculose, é um exemplo disso. Nós passamos a racionalizar lá, só que alguns insumos, mesmo com essa racionalização, acabou. A hepatite B é feita em crianças recém-nascidas, por exemplo, né? E está em falta em Passo Fundo hoje. Além da hepatite B, que é a situação mais grave, há outras 3 vacinas, secretário, também que vocês têm um estoque muito menor do que o habitual. Exatamente, a vacina contra a raiva, né, da mordida do cachorro, a antirrábica, né, que é a antirrábica. Nós temos dificuldade na antitetânica, que é uma vacina que precisa ser feita naquele momento do acidente, né, e contra a picada de cobra, o soro antiofídico, que também é um soro que precisa ser feito conforme demanda, tem que ter naquele momento. A hepatite B preocupa, Thaís, por conta de que a hepatite B continua endêmica em Passo Fundo. Nós ainda temos alguns casos, diferente da poliomielite, do sarampo. Se faltar a vacina do sarampo, nós estamos jogando aí para talvez daqui 10 anos comece a voltar, ou seja, vai dar tempo de voltar a vacinação e nós não termos nenhum problema. A grande dificuldade encontra-se na hepatite B, que talvez num espaço de 3, 4 anos volte a acontecer em Passo Fundo. Secretário, o município estuda a possibilidade de comprar alguns lotes de vacina para oferecer à população? Sim, nós já fizemos contato com fornecedores. Esse é um mercado que não existe para os municípios, porque o grande cliente sempre foi o Ministério. O Ministério compra milhões de doses e disponibiliza para os estados, e os estados fazem a distribuição para os municípios. Nós temos acionado os nossos
parceiros comerciais da Secretaria lá que nos fornecem medicamentos, para que eles localizem dentre seus fornecedores a possibilidade de nos vender especialmente lotes da hepatite B. O município encontraria recursos para fazer esta compra. É um investimento que vale muito a pena, porque a dose do medicamento é muito, mas muito mais barato do que tratar um caso de hepatite B em Passo Fundo. O que significa algumas pessoas, especialmente algumas crianças, não estarem sendo imunizadas com estas vacinas, secretário? Qual é o tamanho dessa preocupação? Inicialmente não vai haver nenhuma consequência, eu reafirmo isso, assim, não é uma consequência de curto prazo, né? Mas, por exemplo, o sarampo, né? Todas as crianças são vacinadas para sarampo, então o sarampo não circula no Brasil, não circula no Rio Grande do Sul, não circula em Passo Fundo. A hepatite B, nós temos alguns casos esporádicos em Passo Fundo, em adultos, por conta de que a vacinação não é universal. Né? O que vai acontecer é que talvez vai voltar a ter casos como era na década de 70, na década de 60, em que grandes surtos de hepatite B surgiam a todo momento no Brasil todo. Secretário, rapidamente, para encerrar, qual é a orientação à população que precisa colocar o seu calendário de vacinas em dia? Inicialmente, que ela aguarde, que ela insista, que ela ligue, né, para o postão para que veja se chegou as vacinas. Assim que nós tivermos alguma mudança do quadro, nós vamos fazer questão de publicizar isso para que as pessoas procurem atualizar, né? A orientação é essa por enquanto e eu volto a reafirmar, o nosso risco, isso que está acontecendo agora, não é para agora, é para daqui 3, 5 anos a gente começar a ter consequência disso. Tá certo. Obrigada, secretário. Obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Bom, o verão inspira viagens, descanso e também aventura, né? E a turma da colônia de férias da PAI de Passo Fundo deixou o medo de lado e participou de um rally com os jipeiros do Pampa Jeep Clube. Teve emoção, teve adrenalina e teve, é claro, muito barro. Pensou que os usuários da PAI ficariam com medo de entrar nos jipes e encarar a trilha, está 100% enganado. A turma assumiu o espírito aventureiro e aproveitou a tarde em parceria com o Pampa Jeep Clube. O rally foi apenas uma das atividades da colônia de férias desse ano. Entre as atividades que a gente tem, como piscina, atividades recreativas, alguma coisa com música, dança, vamos ter uma festa também a semana que vem, a gente tem esses passeios externos também. Que maravilhoso, nota 10 pela alegria que os alunos expressam no rosto, no olhar de cada um, né? Nós estávamos com um pouco de receio na questão do medo deles, né? Porque é uma coisa bem diferente, assim, mas é só você ver, eles estão todos curiosos, não querem mais desembarcar, né, dos jipes. Estão gostaram da questão de passar nas trilhas, própria trilha de pedra que a gente fez recentemente agora no Rio. E eu acho que é isso, né? Olhar o olhar deles assim e sentir que eles estão gostando e aproveitando o máximo. O objetivo dos passeios externos é estimular a convivência e o desenvolvimento sociocultural dos usuários. Mas não são só eles que saem ganhando. Tem um pessoal que ficou encantado com a coragem e a determinação dos caroneiros. Isso é muito bacana para nós, assim. É uma experiência... Vou te dizer que é muito confortável para nós, pelo que a gente já faz, mas ter essa opção, essa oportunidade de conviver com eles, nem que seja por uma tarde, é muito bacana, é muito prazeroso, acrescenta muito para nós como pessoas. E o passeio não poderia terminar de forma mais radical, com um banho de barro. A turma aprovou a aventura por unanimidade. Eu gostei do barro. Por quê? Porque foi muito emocionante. Adrenalina? Nunca andei de Jeep. Vale ainda lembrar que há vagas para a colônia de férias da PAI de Passo Fundo. Outras informações você pode entrar em contato pelo telefone 3313 1330. Jovens em busca de uma experiência única para fazer a diferença na vida pessoal e na profissional. Através do trabalho voluntário em outro país, é possível conhecer uma nova cultura, aprimorar o idioma e ainda ajudar as pessoas. Aqui em Passo Fundo, jovens de diferentes partes do mundo fazem trabalho voluntário em entidades que atendem crianças, adultos e animais. Fazer o bem. Ser voluntário é sair da zona de conforto e se desafiar, dar o melhor por uma causa que se acredita, se realizar ao contribuir e fazer a diferença na vida de alguém.
É como no caso da Habiba, que veio do Egito para trabalhar com crianças na SAMI, Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância. Eu sabia que queria fazer algo com a minha vida, que eu queria fazer a diferença. Eu amo crianças e eu sou boa com elas. Como nós nos damos muito bem, fazemos as atividades e elas se divertem descobrindo o Egito, o Antigo Egito e os faraós. Então eu sinto que eu as ajudo a melhorar e elas se divertem comigo. E não precisa cruzar o oceano para ser voluntário. Passo Fundo conta com uma unidade da maior organização mundial, totalmente coordenada por universitários e reconhecida pela Unesco, a IESEC. Presente em mais de 125 países, a organização recebe e envia estudantes para fora do Brasil para trabalhos voluntários ou remunerados. Desenvolvem um trabalho aqui nas ONGs e desenvolvem os projetos deles, em que eles ajudam. Alguns projetos são com crianças carentes. Outro projeto seria o Marketing, que ajuda com o marketing da ONG, com a visibilidade dela, ajuda as pessoas a conhecerem mais as ONGs que nós temos em Passo Fundo. Antes de eu vir, eu falei para a IESEC Egito que eu queria fazer um trabalho voluntário com crianças. Eles contataram a IESEC Passo Fundo e me disseram que o Giramundo é o melhor projeto no Brasil. Então, eu vim. Já a paixão por animais da Daniela fez com que ela viesse da Colômbia para fazer um projeto de marketing com o CAPA, Clube de Amigos e Protetores dos Animais. Os animais não têm voz, como os humanos têm. Então é mais fácil entender as necessidades de um humano e mais fácil satisfazê-las. Mas esse pessoal aqui não tem voz. Então é difícil entender o que eles realmente necessitam e o que eles realmente querem, quando não tem ninguém que está falando por eles ou ajudando eles para ter uma vida melhor. Para quem já foi voluntário, fica a saudade e a satisfação, assim como a futura jornalista Letícia, que participou de um projeto como professora de português no Peru. Eu chego a me arrepiar, porque tudo dá saudade. A família que me acolheu lá desde o início, né? As amizades que a gente faz, os lugares lá que são incríveis. Todos eles são incríveis. Então eu acredito assim que fazer um voluntariado, além de tu poder fazer o turismo, tu vai estar ajudando as pessoas e tu tá vivenciando aquela cultura, tu vai estar passando o que eles passam no dia a dia, por exemplo. Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, ao 12h30, nós estamos sempre ao vivo. E é possível rever esse programa sempre à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Nos acompanhe também pelo Facebook da UPF TV. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.